Aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória de seu nome. Rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, 23 de abril de 2023, chegamos no terceiro domingo da Páscoa. O evangelho proposto está em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje a liturgia nos convida
a abrir os nossos olhos, a abrir a nossa inteligência para perceber Jesus, que caminha conosco continuamente. Na primeira leitura, Pedro, de pé, junto com os discípulos, fala à multidão e declara que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, porque não era possível que o Filho de Deus conhecesse a corrupção, mesmo tendo assumido todas as nossas faltas, mesmo tendo assumido as nossas misérias. Deus o ressuscitou e disso todos nós, eu e você, somos testemunhas e precisamos testemunhar isso continuamente na nossa vida. A segunda leitura, tirada da primeira a Pedro, o próprio Pedro vai dizer que nós fomos resgatados de uma vida fútil, de uma vida de morte, não por meios perecíveis, não por meios de riquezas, de ouro, de prata, mas pelo sangue precioso do maior tesouro, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos fazer com que não seja em vão o sangue derramado pela nossa salvação. O Santo Evangelho nos mostra esses dois discípulos que caminhavam com destino a Emaús e Jesus começa a caminhar junto com eles. Esses dois discípulos também representam a nós. Um deles tinha nome, Cleofas. O outro é eu e é também você. Você pode se colocar no lugar desse outro discípulo, porque a nossa vida tem muito da vida. O nosso comportamento tem muito do comportamento desses discípulos. Que em meio às dificuldades, que em meio às tribulações, que em meio às dúvidas, deixa a comunidade e vai desolado, triste para as suas casas. Nós que em muitos momentos temos a fraqueza de pensar que a opção por Jesus nos imunizaria das dificuldades, das perseguições, das dores, das pedras, dos espinhos, das enfermidades, do luto, da cruz. E nesses momentos revelam a nossa lentidão para acreditar, revelam a nossa cegueira espiritual. Esses discípulos tristes, desolados, chegam à desesperança. Ao relatar, nós esperávamos que ele fosse resgatar Israel. No entanto, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Amados, muitas vezes na nossa vida também tendemos a essa desesperança. E muitas vezes com um tempo muito menor. Desesperançamos diante das dificuldades na família, diante das dificuldades de caminhar na comunidade, desesperançamos diante das dificuldades no trabalho, diante das dificuldades social, diante dos acontecimentos desagradáveis na sociedade como um todo. Desesperançamos muito facilmente. E nesses momentos não conseguimos perceber o Senhor que caminha conosco. Precisamos estar atentos. Eis a presença real e secreta de Jesus do meu e do teu lado. Nesse exato momento, acredite, Ele está aí do teu lado. Ele está aqui do meu lado. Ele está do lado de cada um de nós diante de qualquer situação em que estivermos vivendo. O Senhor caminha do nosso lado. E para compreender, reconhecer, ver e sentir a presença do Senhor, basta nós seguir a receita que Ele nos dá. Ele nos diz: não sois lentos. Explica as Escrituras, deixando para cada um de nós a certeza que para sentir o Senhor dia a dia, momentaneamente na nossa vida, é preciso
uma meditação contínua da palavra de Deus. É preciso que busquemos nas Sagradas Escrituras a orientação para a nossa vida. Precisamos dar crédito às palavras do Senhor. Ele diz: como sois lentos para acreditar, para compreender e acreditar. Como somos lentos muitas das vezes que o Senhor nos instrui. Quantas realidades e nós fechamos os nossos olhos. Portanto, para que você tenha aí a convicção de que Jesus está contigo, busque na meditação da palavra de Deus. Iremos ver que Ele está muito mais próximo de nós do que nós pensamos. Ele está dentro de cada um de nós. A presença dele em nós é mais real do que a nossa própria presença em nós mesmos. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Portanto, é sinal de inteligência nos jogar nos braços do Senhor. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Senhor do céu e da terra. Aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, por mais essa chance, essa oportunidade de vida que Tu nos concede. Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo, pois somos fracos, pois somos nada, Senhor. Sem a Tua presença em nós, somos palhas secas jogadas ao vento. Entra, Senhor, com as Tuas providências na vida de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra. Derrama da Tua bênção, Senhor, da Tua unção, em cada situação que eles estão apresentando a Ti, em cada pessoa a Ti agora apresentado. Entra agora, Senhor, com as Suas providências, em seus medos, seus conflitos, desespero. Entra com as Suas providências, Senhor, nas enfermidades, aqueles que estão passando pelo luto, aqueles, Senhor, que estão desesperançados nos leitos de hospitais. Alcança aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão nas casas de acolhida, nos asilos, aqueles que estão nas casas de recuperação, nos orfanatos, nos presídios. Toque em todos eles, Senhor, com Teu poder de bondade e de misericórdia. Por intercessão dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, Tua escolhida. Nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante a Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, abençoe a Ti e a Tua família. Muito obrigado a cada um de vocês inscritos no meu canal. A vocês que têm deixado seus likes, seus comentários, Deus os abençoe. A vocês que têm compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão. A você que está nos acompanhando, não é inscrito no canal, inscreva. Ajude-nos a evangelizar. Deus abençoe a Ti e a Tua família. Bom, belo e abençoado domingo. Paz e bem a todos.